Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, o GEAF, o Grupo em Ação Francisco de Assis, e nesse mês nós estamos abordando o tema sobre a Gênesis. Nós já tivemos um bate-papo com o Igor, falando sobre todo o processo geológico do planeta e do universo, e tivemos o Marcelo falando sobre a criação dos seres. E hoje eu fiquei com a parte onde vai abordar o processo de encarnação, reencarnação e desencarne. E então, vamos lá, é um tema apaixonante, um tema vasto, lógico, nós não vamos aqui tratar todo o assunto, mas cada um de nós procurou trazer as partes que chamam mais atenção e que despertem em vocês a curiosidade, né? Porque nós sabemos que nós aqui, enquanto encarnados, nos cabe estudar, nos informar, aperfeiçoar o nosso conhecimento, porque aí, através disso, nós ampliamos os nossos pensamentos, as nossas ideias, e praticarmos tudo aquilo que a gente vai encontrando como o melhor caminho, tá bom? Então, vamos iniciar aqui, nos recolhendo alguns minutos, vamos inspirar profundamente e pedir que, nesse momento, todos os nossos amigos espirituais, a egrégora formada pelo GIAFA, nesse momento, nos inspire para assimilar os conhecimentos que nós trouxemos através de inspirações dos nossos mentores, dos trabalhadores, das necessidades que nós estamos encontrando na medida que nós vamos caminhando esse nosso processo encarnatório. Então, vamos colocar a nossa atenção, nos abrir e perceber aquilo que nós precisamos despertar, que já está lá no fundo de cada um de nós, pois nós temos tudo nesse nosso pacotinho, tá bom? Então, graças a Deus, vamos nós nesse trabalho abençoado. Amém. Pois bem, pessoal, como o tema é vasto, fica bem difícil a gente abordar tudo assim, somente falando, porque a gente perde muito, até seguindo tudo aquilo que a gente pesquisa, né? Eu fiz uma pesquisa bem vasta e faz muitos dias que eu estou aqui limpando, vendo o que realmente interessa, o que não interessa, mas mesmo assim vai ficar um pouquinho longo, mas eu espero que o longo não assustem vocês, porque os assuntos são bem bacanas para a gente estar discutindo, e espero que todos vocês aí venham com as perguntas para que a gente possa realmente desfrutar de todo esse conhecimento. Então, é isso. O nosso assunto hoje é esse, da Gênesis, o processo encarnatório, reencarnatório, o desencarne. E nós já tivemos uma pitadinha, né, com o Igor e com o Marcelo. Então, o Igor, ele trouxe toda a discussão científica e espiritual sobre a criação do universo. E o Marcelo, ele trouxe exatamente esse comecinho desse gráfico que a gente vê aqui, que fala sobre o início, o princípio inteligente, quando da criação de Deus. Então, ele começa um processo evolutivo num planeta, no caso aqui nós vamos nos centrar muito no nosso processo encarnatório, né? Então, olha lá, o espírito, ele é criado por Deus, né? O princípio inteligente cria, e aí esse ser espiritual, essa centelha, ela vai começar um trajeto pela Terra, no caso aqui a Terra, né? Então, olha lá,
aí ele encarna, né? Ele entra nesse ciclo de vida, aqui a gente já está no ciclo onde ele vai reencarnar, né? Porque já teve um primeiro momento, e aí nessa encarnação, o que acontece com ele? Olha lá, vai ter a morte do corpo físico, aí ele volta para o plano espiritual, aí ali ele faz um apanhado geral, se ele tem necessidades ou não de voltar para a Terra. Se ele não tem, ele vai continuar a evolução dele no plano espiritual, já indo aí numa construção eterna do conhecimento e felicidade, auxiliando Deus. Se ele ainda é um espírito que precisa passar pelas vivências físicas, ele volta para o processo encarnatório, volta à vida na Terra e fica nesse ciclo que a gente chama do ciclo de reencarnação. Muito bem. Então, o que é o encarnar, né? Que é esse primeiro momento, né? Então, para todos aqueles que aceitam a encarnação, esse é o primeiro momento, é a primeira vez do nascimento do espírito num corpo físico em determinada humanidade, não necessariamente na Terra ou nesse modelo, mas nós temos aí uma cadeia que seria a hominal, né, toda a condição humana já trouxe a bagagem de tudo energeticamente falando, que ele veio trazendo, o Marcelo falou sobre isso, quando a energia ela tem o aprendizado na via mineral, depois na vegetal, no animal, e com isso ele vai aglutinando, né? A energia vai aglutinando conhecimentos até o momento em que ela se forma como na grade hominal. Então, isso hominal estamos todos, inclusive todos os mestres estão nessa condição dessa área hominal, né? E aqui a gente vai falar sobre o processo propriamente reencarnatório, né? Porque nós todos já fizemos vidas e vidas voltando. O Marcelo também deu uma palhinha sobre o perispírito, mas eu vou voltar a falar aqui uma coisinha interessante sobre o perispírito. Então, quando a gente tem a constituição física para o reencarne, a gente precisa entender qual é esse papel do perispírito. Então, olha lá, nesse pequeno gráfico aí, a gente tem o espírito, o corpo mental, o perispírito, o duplo etérico e o corpo físico. Então, veja, o perispírito, ele é o intermediário entre a nossa alma, o nosso espírito, né, com tudo aquilo que chega até o físico. Ele tem, isso também o Marcelo falou, sobre as capacidades que o perispírito tem, mas a gente vai observar aqui que essa capacidade plasmadora é muito importante. Por quê? Porque é isso, ele vai plasmar, né, todo o conhecimento que ele vai aglutinando deste mundo físico, das nossas encarnações, mas aquilo que o espírito precisa desenvolver e trabalhar, e aí ele plasma o seu aspecto em todos os níveis, né? Isso é um mecanismo que o espírito acaba tendo. E veja, o corpo mental, ele está antes do perispírito, porque é ele que vai fixar os pontos que ele precisa para ser plasmado. Então, o perispírito, ele se mantém o mesmo depois da morte, tá? Então, olha, a gente vem, encarna, morre, a gente volta e a gente vai recolhendo tudo aquilo que nós vivenciamos fisicamente, e isso é a bagagem que o perispírito fica, é como se fosse um grande arquivo, tá lá tudo. Então, quando a gente vai para o plano espiritual, nós vamos limpar todas essas memórias e nos fixarmos aquilo que é importante. Pois bem, então, quando nós vamos para o processo encarnatório, né, isso daqui é já no processo de reencarnação, nós vamos perceber que
o processo ocorre por várias formas, né? Os motivos que nos trazem à vida material são bem diferentes. Mas o que acontece? Nós vamos ter um planejamento encarnatório, que a gente pode chamar planejamento encarnatório coletivo. Por que coletivo? Porque ele se refere a um grupo de pessoas, tá? Então, a gente vai ter o processo aí do espírito, ele vai começar muito, muito antes dele nascer, tá? E quanto mais elaborado, necessitando ligações com outros espíritos, então, esse processo coletivo, ele vai passar por um planejamento bem detalhado. Nos Missionários da Luz, da autoria do André Luiz, a gente tem um caso muito famoso no meio espírita, né, para ser estudado, que é o Segismundo, né? Quando ele começa os preparativos para essa nova existência dentro de um grupo que é numeroso, porque é uma família toda. Então, nesse planejamento, ele vai fazer de forma coletiva, e aí vai estar destinado vários núcleos familiares, né, que vão se entrelaçar por laços de amores ou de ódio, e esse mecanismo é um mecanismo misericordioso, justamente para a gente poder resolver as nossas pendências, os nossos aprendizados, testar se nós já estamos melhores ou não. Então, olha aqui, outro esqueminha. Então, olha lá, o planejamento encarnatório, né? Ele vai começar aí anos antes, nesse caso aqui, mais ou menos 30 anos antes, aí ele vai passar pela arquitetura espiritual do corpo físico, né? Meses antes da concepção, aí depois, semanas antes da concepção, vai acontecer a aproximação dos pais, aí vai acontecer a redução do espírito, né? Porque ele vai ter que recolher toda a energia para poder ser colocada ali no ato da concepção, né? Aí vem a concepção em si, que a gente até vai falar algumas coisas bem interessantes. Os primeiros dias de gestação, que a gente já vai ver aqui que os 21 dias são os mais importantes, e aí, passados 9 meses, vai ter o nascimento, que também é um momento extremamente importante, e durante todo esse ciclo, vai estar muito cuidado por esses arquitetos espirituais. E o espírito vai fazer uma trajetória para que ele realmente encarne completamente. Lá, aos 7 anos, ele já vai estar bem, vivendo bem o processo dessa encarnação, né? Tem alguns estudos que dizem que até os 21 anos. Então, a gente tem que entender essas idades importantes, 7 anos, 15 anos, 20, 21 anos, né? Todas elas têm o seu processo, mas os mais importantes são esses primeiros 21 anos aí do ser. Pois bem, então lá, o processo encarnatório, né, para a ciência, como é que funciona? A constituição física de cada indivíduo vai ser a somatória da herança genética que ele vai trazer aí através dos genes, dos genitores e das interferências do meio ambiente. Para a doutrina espírita, ele amplia isso, né? O veículo físico que nós vestimos, que é o corpo, em cada experiência da matéria, ele é fruto de um sofisticado projeto de arquitetura espiritual, que a nossa constituição genética, na verdade, ela é a consequência desse projeto. Então, todas as características que nós vamos ter físicas, orgânicas, elas já vêm por conta desse pacote, pela necessidade do que nós vamos vivenciar. Um exemplo que eu usei aqui é um livro que eu já tenho comentado algumas vezes, e que ele fala muito desse processo, é o livro do Ícaro Redimido, que ele vai contar a história do Alberto Santos Dumont. E quando o Santos Dumont está no plano espiritual e revisita o passado, ele vai entender que a constituição física franzina, problemas sexuais, o aspecto frágil que ele tinha, tudo isso, ele vem
pelo pacote de vidas passadas que ele teve anteriormente e que nesta vida como Alberto Santos Dumont era muito necessário que ele tivesse essa complexidade física, né, para que ele pudesse dar conta daquilo que ele veio fazer e se provar, né, resolver. Muito bem, então ali a piadinha, né, que os espíritos que têm mais condições, eles vão ajudar na confecção de todo esse projeto. Isso é feito em colônias, aqui a gente usa o exemplo também da colônia do nosso lar, que ele tem aqueles pavilhões, né, dos ministérios. Então, como é que vai acontecer isso, né? Eles vão fazer o estudo dos cromossomas, das formas físicas, de cada um, aí ele vai colocar todas as minúcias anatômicas que precisam ser buscadas, e o que é o próprio grau do processo do espírito que vai encarnar, ele pode usar mais ou menos a sua escolha e o seu livre-arbítrio. Então, eu costumo brincar também que o livre-arbítrio é mais ou menos que nem uma régua, né? Quanto mais capacidade, mais consciência, mais informação, mais preparo nós temos, maior é o nosso livre-arbítrio. Quanto menor nós temos essa condição, nós vamos fazer as escolhas de forma muito pequena, muito particulares em coisas, e a gente vai ver isso também ao longo aqui do que a gente vai falar da encarnação. Muito bem, aí começa o processo, nós vamos planejar e começa o processo de aproximação com os pais. Então, ele fala ali que nenhum espírito vai chegar ao seu processo reencarnatório sem uma atração específica com a futura mãe. Isso é importantíssimo, não é, a mãe não vai ser qualquer pessoa. Normalmente, eles buscam vínculos kármicos para que aconteça isso, mas pode ocorrer também, né, de utilizar histórias de cada um. Isso cabe principalmente a esses arquitetos espirituais. Então, nessa fase do processo encarnatório, que é a aproximação com os pais, né, vai ocorrer semanas antes da concepção, né? Os próprios laços fluídicos entre os pais e o futuro encarnante, eles começam a ser estabelecidos, e geralmente existe um vínculo anterior aí, né? Não da vida passada imediata, mas ao longo de todo o processo. Então, começa a surgir o desejo da ampliação da família, e aí, no plano espiritual, vai se confirmando isso. Lógico que isso já é feito com muita antecedência, mas pode também ser durante o período que os pais já estejam encarnados, e aí isso acontece com as pessoas em desdobramento, né, junto aos espíritos. Então, na literatura espírita, eu já comentei aqui o caso do Segismundo, é muito importante porque ele vai mostrar os fatores espirituais que vão exercer um papel muito importante na vida da reprodutividade aí desse ser, né? Então, nesse caso aqui, o que aconteceu? O pai, que seria o pai do Adelino, o Adelino, que seria o pai do Segismundo, ele recuou. Aqui encarnado, ele não queria saber mais, porque ele começou a sentir mal, sentia, né, as vibrações de rancor e etc., e ele não queria mais ser o pai para o Segismundo poder voltar, né? Então, ele teve um rechaço inconsciente que fazia o quê? Isso minava o próprio campo físico do pai, e aí ele destruía toda a parte na bolsa, né, dos espermatozoides. Então, ele diminuía a constituição para que aquilo
garantisse o processo biológico da concepção. E aí foi preciso um super trabalho do plano espiritual, dos seres da arquitetura e mais todos aqueles que estavam envolvidos nesse processo, né? Porque existe um acompanhamento, tem aí o acompanhante do Segismundo, tem o do Adelino, tem da mãe, enfim, é uma reunião que envolve muitas pessoas, até para que convencesse ele a continuar com o processo que era importante, né? Para que o Segismundo pudesse vir para o mundo físico. Então, aí uma vez que conseguiram tudo isso, começa o processo de redução né, para o perispírito, vai reduzir todo o espírito ali, para que na hora da concepção eles possam criar o vínculo. Então, nesse momento, tem duas coisas importantes. Um é a redução da forma espiritual do ser, né? E a outra é a própria consciência do espírito. Então, para garantir que não haja muitos problemas, a própria consciência do espírito também vai ficando mais leve, mais branda, ele não vai tendo claramente as razões que estão trazendo ele para cá, né? E aí, no processo reencarnatório, esse laço fluídico vai ligar o perispírito, né? Do ser encarnante no germe, que é quem vai buscar a concepção, e por conta dessa união, ele vai afirmar o espírito ali por intermédio do próprio perispírito, né? Para que ele possa vir aqui na Terra, e isso influi em tudo, né? Para que ele possa nascer no meio, nesse meio físico. Bem, e aí vem a concepção em si, né? Então, olha lá, acredita-se que a fecundação ocorria com o espermatozoide que primeiro alcançasse o óvulo antes, mas aí o André Luiz, em 1943, ele fala muito sobre esse perispírito do reencarnante, como ele atua no óvulo. E ele dirige a seleção do espermatozoide. Então, não é o espermatozoide mais esperto, não. O que faz o espermatozoide ser muito mais rápido é o perispírito que lança uma atração para aquele espermatozoide que tem as condições genéticas que ele precisa para esse corpo que ele vai ter. Tá? E aí a ciência, ela fez recentes descobertas validando isso, né? Que é o óvulo que exerce uma seleção genética natural para o espermatozoide, e ele desempenha um importante papel na seleção genética do zigoto a ser formado. Olha que interessante, isso já tinha sido falado pelo André Luiz em 1943, tá? Então, o perispírito do reencarnante, ele vai sincronizar com a vibração do espermatozoide compatível para aquelas necessidades que ele precisa trabalhar, e a partir desse momento, todo o código genético da hereditariedade, a consonância com o conteúdo vibratório, o registro perispiritual, vão se organizando nesse corpo que vai habitar esse ser. Aí, dias depois da gestação, nos primeiros 21 dias, eles vão falar que é o período mais importante que o ser vai passar, que é o processo de formação do embrião, e o André Luiz também descreve tudo isso, que também foi corroborado pela ciência. Então, no dia a dia, ele vai dizer, eram para mim cada vez mais belas as lições que recebi, observando a primeira célula da fecundação estava transformada num verdadeiro mundo de organização ativa sábia. O embrião revelava-se notavelmente desenvolvido. Então, olha lá, assim, esse período ele vai trabalhar até que ele esteja pronto, e aí quando ele já está fixado e pronto, os colaboradores espirituais, eles vão se afastar um pouco, não vão ser tantos que vão estar envolvidos, ficam lá alguns de plantão para esse desenvolvimento e a garantia de que tudo vai correr como está dentro do planejamento. Muito bem, aí vem o nascimento, né? E é tão importante esse momento
que no Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem uma oração especial para o dia do nascimento da criança. Tá? Então, o nascimento vai constituir um outro marco importante do processo encarnatório e vai ser cercado de cuidados da espiritualidade, né? A união entre a alma e o corpo só é completa por ocasião do nascimento, a hora que o espírito, né, com esse corpo, ele adentra o planeta, né, respirando aqui, né, junto a nós, oxigênio, prana. Esse momento é o momento realmente que é a hora que ele encarna finalmente, né? Então, desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a esse se liga por um laço fluídico que cada vez vai ficando mais forte, mais forte, mais forte, até a hora que a criança vê a luz do mundo. Apesar de todo esse planejamento, ainda acontece as mortes de bebês. E aí, na doutrina, ela vai dizer que tem N motivos, né? Então, ele pode ser porque o espírito, ele só tinha aquele período para realmente terminar em tempo de vida, né? Ele pode ter interrompido por alguma questão externa. Muitas vezes acontece por imperfeições da matéria que não estavam dentro dessa programação, né? E isso também vai ser uma prova para os próprios pais, né? A morte do bebê, e isso às vezes traz toda uma sensibilização diferente para olhar para o mundo, né? E também existe o caso de que na hora do nascimento o espírito desiste e usa o seu livre-arbítrio e fala, não, não vou encarnar com essa família, com esse pessoal, não estou afim. Bom, vamos lembrar que a gente já viu várias vezes isso, né? Que todo ser que vem para esse planeta, ele vai ter um guardião, um ser espiritual que foi designado para acompanhar, que a gente chama de anjo da guarda, chama de orientador, né, protetor, etc. E aí, essas figuras têm essas alusões, né? A gente tem aquela visão lá das crianças com anjo da guarda, né? A pessoa com asinha, mas as outras duas primeiras são as mais próximas para a nossa doutrina espírita, que é a existência de um ser espiritual que nos acompanha, dando conselhos, falando, tudo aquilo que nós precisamos, né? Aí a gente vem para o período da fase escolar da criança, que é uma fase muito importante, o André Luiz vai trazer isso novamente, falando a importância da vinculação do perispírito com o corpo físico, nesse processo, nos primeiros anos de vida, dos 7 anos, né? E que vai se efetivar completamente aí. E até nessa idade, tudo fica meio aberto. Então, a criança, ela tem uma abertura com as encarnações anteriores, né? Então, na obra do Nosso Lar, ele vai relatar caso de um menino chamado Ricardo, que mesmo estando com 2 anos de idade na nova indumentária carnal, ele, em desdobramento, ele se comunica com a família espiritual lá na colônia, uma família anterior que ele tem lá, com a aparência e a consciência de sua forma adulta anterior, né? Então, ele ainda ele vive entre 2 mundos aí, em termos de lembrança e consciência. E a revelação do André Luiz, ele vai estar em perfeita consonância com a doutrina espírita, que mostra a fragilidade da tenridade, né? Que é, na verdade, uma estratégia evolutiva. Enquanto ele é frágil, ele vai tecendo ligações com esses pais, né, nesta encarnação, vai criando vínculos de amor, de cuidado, e vai progredindo nesse processo. E aí vem a idade escolar, né, que é a partir dos 7 anos, e aí nesse período a criança ainda vai estar num grau de semi-inconsciência,
né, no ambiente fluídico dos pais, então ele precisa de orientação, os pais têm aí o papel de moldar, de acolher, de envolver, e fazer com que esse ser se adapte a essa nova vida, para que ele possa receber as influências benéficas da parte exterior. A gente tem que lembrar que a criança é uma esponjinha, né? A gente costuma dizer, né? Nos avanços científicos, eles vão também corroborar com todas essas informações sobre a criança e esse processo, né, que ele vai assimilando. E aí, a ciência, ela tem, assim, centenas de casos que vai mostrar justamente crianças que descrevem essa vida espiritual, o amigo invisível, né, que eles chamam amigo que mora lá, ou uns veem, né, as aberturas como se fossem buracos que ele vê ali, a parte espiritual, enfim. E todas elas vão mostrar uma memória espontânea de vidas passadas, e isso acontece com crianças que estão entre os 2 a 5 anos, né? E depois, aos 7, vai desaparecer, que há de supor aí que é o momento onde a gente fecha esse trâmite de lembrança em relação a vidas passadas, né? Para que a gente possa se concentrar aqui e não levar em consideração tudo que tem lá. De lembrança. Bom, então a forma mais comum, visto tudo isso, olha, tão impactante, toda essa construção, esse cuidado, esses amigos espirituais, nessa dedicação, que eu coloquei essa frase porque é isso mesmo, né? A forma mais comum de se desconsiderar todo esse esforço da espiritualidade e de todas as pessoas que estão envolvidas no processo de uma encarnação é a condução descuidada da vida, em que o espírito encarnado cuida apenas dos compromissos materiais inadiáveis, sem a preocupação de natureza maior, que é o mundo espiritual. Então, é isso que nós estamos trazendo ultimamente como foco aqui nos trabalhos do GIAFA, é isso. Nós precisamos entender que nós somos seres espirituais e nós precisamos cuidar dessa vida espiritual, né? Cuidar da vida material, mas o nosso foco, o nosso objetivo, aonde nós temos que buscar o maior progresso nosso é no mundo espiritual. E aí a gente chega propriamente na fase onde nós estamos, que é o que é reencarnar. Então, é uma ideia que não é da doutrina espírita, né? Isso daí já aparece em várias áreas culturais de outros povos, falando sobre essa vida espiritual e que vem para encarnar, né? Então, ela não foi inventada pelo espiritismo, né? Ela já tinha isso daí, imagina, ó, o João já tinha escrito, na verdade, digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, a gente vai nascer e nascer. E o Allan Kardec, é a frase que está lá no túmulo dele na França, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Então, é isso. Nós vamos fazer várias e várias vezes. Então, reencarnar, ele vai dizer respeito aos renascimentos sucessivos que o espírito tem no mesmo planeta ou em outros planetas, né? Pode-se dizer que a encarnação é o retorno da alma ou do espírito à vida corpórea, num novo corpo físico. Então, portanto, em cada existência, nós vamos viver novas experiências, nós vamos poder progredir e atingir objetivos maiores, e o nosso objetivo final é a plenitude, é chegar até Deus, né? E a reencarnação, ela ocorre justamente pela misericórdia divina, né? Porque ele vai permitir uma nova chance, uma nova forma de eu poder aprender, novas experiências, né? Eu não aprendi desse jeito, vamos mudar um pouco a forma para ver se eu aprendo. Então, a reencarnação, ela é vista como um processo da lei natural, né?
por conta dessa evolução, é a forma que o espírito vai evoluir. E aí, em cada existência corpórea, nós vamos reparar as coisas que nós fomos cometendo anteriormente, né? Ou totalmente conscientes ou não, né? Então, cada reencarnação, ela vai ser precedida de um planejamento que vai permitir que a gente veja o meio propício para eu fazer aquilo que eu tenho que resgatar e aprender, as pessoas que vão estar envolvidas, né, nesse aprendizado, e para que eu tenha garantia de um acerto espiritual. Eu venho aqui não para não conseguir, eu venho para conseguir, né? E aí vem a reencarnação voluntária e planejada, e o espírito possui condições de participar ativamente nesse processo, né? Mesmo que ele ainda não esteja assim super desenvolvido e tal, ele vai fazer isso. Um exemplo disso é o caso do Sergismundo, que ele vai participar de toda a escolha, a elaboração do plano para ele vir aqui, né? Para ele voltar a crosta aqui com um grupo. Lembrando que Deus não vai impor o sofrimento, mutilações, etc., que não é isso que ele faz, né? Mas é a forma que está dentro das leis de Deus que nos dá a possibilidade de fazer diferente, né? Então, é assim, é aquela história, de novo, do liberal. Quanto mais capacidade eu tenho, mais eu consigo tecer escolhas, analisar, etc. Mas se eu não tiver essa capacidade, se eu estou lá, recrudescido, teimoso, eu venho meio que agora você vai assim, né? Então, o processo de encarnação, ele pode acontecer segundos depois que eu morro, né, que eu desencarno, como ele pode levar milênios. Isso vai depender muito do espírito, em que nível vibratório ele já está. O espírito poderá reencarnar quantas vezes forem necessárias para a evolução dele, né? E em cada um ele vai progredir sempre, né? Ele pode progredir mais ou menos, mas ele vai progredir, né? O quanto vai progredir depende de cada um. Então, todos nós já tivemos muitas reencarnações, aí mostra, né, o local onde eles fazem todo esse processo de estudos dos cromossomas, é uma equipe grande dos arquitetos, e é assim, existe todo um processo já automático, né? O campo vibratório, com aquele grupo de pessoas, ou com as situações que você precisa, ela vai ser meio automático, sabe? Aquela coisa que você põe no computador, ele já dá mais ou menos o quadro que vai a história. Mas tem casos que eles têm um olhar mais apurado para que aquele grupo, que é muito importante conseguir determinadas atividades, então eles são mais estudados, né? Os que ainda não se encontram prontos, né, quando eles fazem todo esse processo, é como se a gente fizesse uma seleção. A gente vai lá no ministério, entra com um pedido, né, de reencarne, eles vão analisar, vão ver tudo isso, os mapas kármicos, toda a parte genética, etc, etc, e aí falar, bom, tá bom, vamos ver quem que já está pronto para isso. Aqueles que eles falaram, ó, esse está pronto, eles vão fazer o projeto. Aqueles que não, voltam para as atividades na parte espiritual, porque ele também continua evoluindo no mundo espiritual, só que é mais lento, muitas vezes, ou o espírito, ele não consegue lidar com as suas culpas de forma tão consciente, então ele precisa da ajuda até desse esquecimento espiritual para estar aqui e tentar fazer diferente. Pois bem, olha lá, uma vez aceita a proposta da reencarnação, aí eles vão fazer o quê? Eles vão começar
olhar tudo isso, né, mapa kármico, a esfera dos sonhos, futuros genitores, ver qual é o clã. Então, executada essa fase, eles vão começar a aproximação dos pais, que a gente viu lá naquele processo, e aí tudo o que é necessário para esse espírito vir para a Terra. Então, vai ter vários debates, vão ter os fiadores, né, de outras instâncias de luz, que vão falar, não, eu vou pegar esse caso aqui, é que nem, né, quando eles fazem aquela coisa de advogados, né, eu vou pegar esse caso aqui e vou auxiliar. E, normalmente, também, tem sempre alguma ligação com a história que está ali, né? Pessoal ou de outras épocas, ou seres que viveram conosco em outros momentos, enfim. A literatura espírita tem uma infinidade de histórias aí para a gente aprender esse processo. E aí vem a encarnação, que eles falam o seguinte, que nós temos praticamente 3 tipos: a missionária, a de provação e expiação. Né? A gente sabe que a missionária, neste planeta aqui, são poucos os seres nesse nível, né, que tem essa ocorrência, elas vêm com um propósito já definido para ajudar quem está aqui encarnado, né? E aí a gente tem a encarnação das provas, que são aqueles espíritos que já estão num nível vibratório um pouquinho melhor, né? Ele ainda não está fora do processo encarnatório, né? Ele precisa ainda vivenciar a questão da carne para a sua melhora, mas ele já vem num nível de se testar, ver se ele consegue mudar a sua vibração para poder ir para novos tipos de planeta, né? Lembra que o nosso planeta aqui é prova e expiação, nós estamos tirando o pezinho da expiação. Provas ainda a gente vai ser durante um bom tempo. E a expiação já é aquele que vai ter a consequência, né, dos conhecimentos já que foram aplicados anteriormente, e ele vem para dar conta dos efeitos dolorosos que a má utilização de energia dele causou, seja com ele, seja com os outros, né? Então, ele vem nesse grau de expiação. Outra coisa que nós vamos lembrar, nós já falamos aqui nas leis, a pessoa que vem para a expiação, ela não vem só com expiação, gente. Ao lado dela está cheio de espíritos que estão em outro momento, nesse caso de provas, né? Vem muita gente para ajudar, encarnado, e também tem muita gente na parte desencarnada. Aí tem uma coisa que eu achei interessante, que é a reencarnação compulsória, tá? Esse termo ele não tem esse nome nos estudos, mas Allan Kardec, ele traz isso, né? Allan Kardec, ele não põe propriamente isso no Evangelho, mas isso aparece nas obras espíritas que foram escritas depois. Um exemplo é do Obreiros da Vida Eterna, onde o André Luiz ele vai comentar esse tipo de encarnação compulsória. O que é isso, né? Ela vai ocorrer quando o espírito não tem condições de participar do planejamento da reencarnação. Então, Deus, na sua infinita bondade, ele permite esse processo, não é que a gente está deixando de ter o livre-arbítrio, né? É aquela história da régua, o nosso livre-arbítrio está tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, que a gente não tem condições de escolher. Lá no Ícaro Redimido, mais uma vez, eu trago esse exemplo, que o Alberto Santos Dumont ele estava nas áreas mais pesadas do umbral, porque ele tinha se suicidado, e ele estava num recolhimento da sua capacidade de consciência tão acelerado e automático, que ele ia para um processo de ovoidização, que acontece com muitos espíritos, né? Eles viram um ovoide,
né? Que é ele se fechar totalmente a consciência, ele vira como se ele fosse um vírus, né? Que até os espíritos que não são muito legais, eles utilizam isso, né? Para colocar e sugar a energia das pessoas que estão em processo de obsessão. Então, ele não tinha condição de escolher, mas o que eles fizeram? Para quebrar essa regressão dele à condição do mínimo, eles fazem o processo de encarne, né, ou de fecundação inicial, que tem toda uma história, e aí ao longo de toda a história a gente vai entender quem são as pessoas envolvidas ali, mas ele passa por isso de uma forma compulsória, né? Ninguém foi lá perguntar para ele se queria ou não, né? Mas esses são aqueles que violaram a condição do livre-arbítrio. E aí o que ele faz? Ele vai dar conta das situações que foram criadas naquela lei da ação e reação. E aí a gente vem nesse painel aqui, a conclusão é o seguinte: a reencarnação é inerente a uma fase inicial da jornada evolutiva, até que o espírito atinja patamares de pureza na qual não mais precise voltar à carne. Então, é assim, nessa fase de planeta de provas e expiação, vamos ser, sim, obrigados a fazer o nosso processo de reencarnar, né? E nós vamos ficar aqui durante ainda muito tempo. Se a gente conseguir ultrapassar essa coisa da expiação para a área de provas, ainda vamos encarnar muitas vezes aqui. Nós temos a turma da expiação que já faz tempo não volta mais aqui, já está sendo levado para outros planetas, né? Tem até registro dos nomes desse planeta. Por quê? Porque lá vai ter condições mais, vamos dizer, mais propícias para o seu processo vibratório poder quebrar, né, aquele mecanismo e ele começar a escolher de forma diferente, né? Então, a jornada evolutiva, ela é muito longa, né? E ela vai acontecer como? Ela vai acontecer porque nós vamos precisar de várias existências para a gente poder liberar e fazer provar os nossos aprendizados, ver o que a gente aprendeu, o que a gente consegue pôr em prática. Os processos reencarnatórios, a semelhança da morte física, ela também difere, assim, infinitamente, não tem nada igual a ninguém, né? Nós somos únicos e o processo, ele guarda algumas similaridades, mas também é único, né? A planificação de reencarnação também é quase infinita, então depende muito. Então, por exemplo, aquelas pessoas que foram vítimas de algo ruim e que decidem não revidar, não se vingar, eles vão ser colocados num processo vibratório, mesmo no caso de reencarne, que ela não vai precisar ficar lidando com coisas terríveis, nem mesmo vai ter que lidar com aqueles que foram seus algozes. Ela vai estar liberada disso. O problema é de quem foi, né? Ele vai ser levado para situações mais parecidas, mas não necessariamente com as mesmas pessoas, tá? E aí vem a parte do desencarne, né? A gente tem que ressaltar aqui que entre uma encarnação e a outra, o espírito ele continua trabalhando no plano astral, ele continua aprendendo, ele continua evoluindo, né? As oportunidades chegam. E a oportunidade para ele evoluir está muito ligada aos trabalhos que ele vai se ajustar. Então, para onde que vai quem morre? Todo mundo vai passar pelo umbral, com exceções assim mínimas. Por quê? Porque o umbral é o lugar onde nós vamos passar pelo menos um pouco para a gente descondicionar o nosso ser, né, esse perispírito, com a materialidade.
né? Então, o umbral, aí a definição, é um estado ou lugar transitório por onde passam as pessoas que não souberam aproveitar a oportunidade de evolução em sua vida na Terra. E ali, os desencarnados, ele vai ficar por um tempo indeterminado. Qual é esse tempo? Esse tempo depende do grau de vibração dele, né? Então, se ele está lá pensando nas questões que aconteceram, nas vicissitudes, ou no mal que ele sofreu no outro que fez isso ou aquilo para ele vai ficar lá, até, né, nos casos das pequenos deslizes, desavenças que nós temos, de nós conosco, né? No caso do André Luiz, ele vai falar, ele era um médico, mas ele sabia o que ele não estava fazendo de forma, vamos dizer assim, em atitudes e virtudes, né? Então, ele cobrava das pessoas, ele não dava muita atenção para aqueles doentes mais pobres, ele não ficava com a família, né? Ele sempre tinha desculpa. Então, todas essas coisas ficaram remoendo durante o período que ele estava desencarnado, né? E aí ele vai criando uma sensibilidade até que ele, de verdade, do coração, ele pede ajuda, né? Que ele lembre que existe algo. E aí, quando acontece isso, a vibração é tão alterada que ele passa a ver os seres que tramitam no umbral, que são as caravanas que trabalham lá, que recolhem as pessoas para as áreas, né, que são tipo pronto-socorro, né? Ele não vai direto para as colônias, mas são áreas onde ele começa a se tratar para depois passar para esses lugares das colônias, né? Então, dessa forma, quando ele eleva a vibração, é que ele vai perceber a presença dos espíritos que estão ali para auxiliá-los. Então, modificando suas emanações mentais, o ser reconhece a sua condição e abriga pensamentos de humildade. Nesse momento, então, ao seu pedido por auxílio pode ser atendido pelos benfeitores. Não esqueçam que aquele que acompanhou a vida inteira, esse ser, ele está ligado, ele não vai ficar lá sentado no umbral, mas ele está, existe uma ligação vibratória que ele vai tentando interceder, ele vai buscando formas de ajudar ele a despertar aquilo, enfim, ele continua no trabalho árduo de tentar ajudar e intuir esse protegido, né? Os mensageiros da espiritualidade reforçam constantemente a necessidade de, ainda aqui na Terra, nós trabalharmos o perdão, né? As mágoas, os rancores que a gente carrega, né? O Ho'oponopono traz muito isso, né? Para que a gente faça todo dia, várias vezes, esse pedido, né? Para que perdoe, não é o outro perdoar, nós nos perdoarmos, né? Porque é isso, quando a gente faz uma coisa errada, aquilo fica ali na gente, a gente fica numa conversa mental e no início a gente quer pôr a culpa em alguma coisa fora, na situação, no outro, no companheiro, no chefe, mas na verdade somos nós os culpados, né? E aí a gente vai lembrar o porquê que nós abordamos as leis divinas, né? Tem cada pedacinho disso, que são as virtudes que a gente precisa estar em foco, em cada parte, né? E o importante é manter a vibração elevada e a sintonia com o plano espiritual superior, sempre. A gente não pode deixar a peteca cair. Além disso, é aconselhável buscar sempre o aprimoramento pelo autoconhecimento. Nós precisamos entender as nossas emoções, olhar as nossas sombras para colocar luz nelas, não ficar na negação, né? Nós precisamos fazer esse trabalho de autoconhecimento mesmo. E nós precisamos, sim, muita leitura, muito estudo, para que a gente tenha formas de olhar diferentes e, com isso, sensibilizar,
né? Dessa forma, compreendemos o papel relevante dos nossos pensamentos, não só para as conquistas materiais, mas como ferramenta de construção, tanto da nossa vida presente, como a nossa vida futura, depois do retorno ao plano espiritual. Então, a nossa sociedade, ela trabalha muito, 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 muito as conquistas materiais, né? Superar os limites. Agora, nós estamos começando a falar em trabalhar esse emocional, em fortalecer o emocional, a ser mais preparado emocionalmente, né? E com isso, também nós estamos começando a falar a importância da busca de ser um ser íntegro, inteiro, uno, com a nossa parte total, que é o espírito. O Igor sempre fala isso, que eu acho ótimo, né? A gente fala, tem o espírito, tem a mão, tem o braço. Não, gente, tem o espírito, que somos nós somos. E nós estamos aqui projetados fisicamente, mas nós somos espíritos encarnados, não é? Muito bem, olha lá, o autoconhecimento é um processo de descoberta do nosso ser interior, de reconhecimento de nossos estados emocionais, de aprendizado para a condução do nosso poder mental, e isso é um processo, passo a passo, não é de uma hora para outra. E aí vem o retorno para o mundo espiritual, que é o desencarne. Na esfera espiritual, o espírito continua a sua jornada e encontra os recursos necessários para o auxílio e progresso. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Na verdade, o mundo espiritual não é formado por meios estanques e nem muito delineado geograficamente, né? A gente tem aí um passar, né? A gente fala, olha, aqui ao nosso redor está cheio de gente que está no plano espiritual, né? O que nos liga ou desliga é o estado vibratório, né? O destino do espírito desencarnado não consiste propriamente em prêmio ou punição, determinada casuisticamente por Deus, mas é, na verdade, um reflexo dessa vibração do espírito, né? Então, é assim, para onde eu vou, que lugar eu vou, quem vai estar ao meu lado, tanto encarnado quanto desencarnado, depende da minha vibração, né? Não é Deus que vai falar, não, você vai para tal lugar, ou, né? Não tem lá um livrinho que fica lá apontando, esse aqui vai para não sei onde, você vai... Não, não tem isso. É a vibração que te arrasta para esse lugar, para onde você tem que ir. A ciência não tem uma resposta definitiva do que acontece quando a pessoa morre, né? Afinal, para indicar algo como certo, no caso da ciência, ela precisa criar metodologia, ela precisa ter como explicar e como é possível aplicar a questão da morte. Só que, assim, tem inúmeros estudos, né, que vão surgir aí, e várias teorias, né, científicas têm relatado uma coisa interessante, que é a história que as pessoas contam no processo né, que fala estado de quase morte, ou de volta, ou quem ressuscitou, que teve morto durante uma fase de tempo, enfim. Vale destacar que o espírito não estagiará necessariamente nas zonas umbralinas e que mesmo aqueles que lá se encontram permanece apenas um período de tempo mais ou menos longo, necessário ao esgotamento dos resíduos mentais. As regiões trevosas, que também fazem parte do umbral, são aquelas mais inferiores de que se tem notícia, onde estagnam espíritos efetivamente recrudescidos no mal. Como consequência das suas emanações mentais, prendem-se a verdadeiros abismos perturbadores, né? E eles vão, aquela coisa do perispírito, ele vai modificando, vai se plasmando e vai se tornando aspectos bestiais, né?
São os aspectos mais bestiais. E o físico, né, o entorno também, porque tudo é produção da mente e do estado vibratório, né? Então, eles vão se prender verdadeiros abismos perturbadores pelo desvio voluntário do dever, ou seja, eles sabem o que eles têm que fazer, né? Eles têm que fazer o bem, isso está em todos, eles têm que fazer aquilo que o Criador, né, coloca para ele, que é o bem, olhar para o outro, ser bom. Apesar da angústia que a notícia das zonas inferiores pode acarretar, é necessário ter em mente dois fatores que reforça a noção da infinita bondade divina. Em decorrência da sabedoria de Deus, o próprio mal é utilizado como ferramenta para o progresso. Então, a gente não tem que criar medos e falar, ai, meu Deus, o que será? Não, tem que agir. Vamos fazer o bem enquanto a gente pode. O que bem é esse? Não é ajudar o próximo só. É isso, é se conhecer mais, é ousar olhar os seus defeitos, mudar, fazer mudanças, perdoar. Você está de mau humor, você está achando que o outro fez mal para você, você age de forma estúpida. É isso. Modificar. Como é que você tem que agir? A gente sabe como tem que agir. A gente tem que estar feliz, a gente tem que tratar as pessoas bem, a gente tem que ser educado, não é? A gente sabe o que tem que fazer, é isso. Nós temos que nos empenharmos em fazer isso o tempo todo. Ah, mas lá em casa, vira e mexe, né? A dinâmica da família, tem um que fala uma coisa. Ué, tome pé da sua parte nessa família, faça a sua parte. Não alimente, como diz, né? Não bota mais lenha na fogueira, não alimente as coisas ruins. Transforme. Se você não puder fazer isso, vibre luz. Então, olha lá, gente, a evolução espiritual é um caminho que percorremos passo a passo. O autoconhecimento é um processo de descoberta de nosso ser interior, de reconhecimento dos nossos estados emocionais, de aprendizado para a condução do nosso poder mental, porque é isso, a gente projeta, pensa e vai buscar aquilo que a gente está pensando. Lembra que o perispírito, ele é plasmador, né? E cada reencarnação é a oportunidade de nos redimirmos de falhas em encarnações anteriores. É a prova prática do que aprendemos em teoria no plano espiritual ou no plano até aquele momento. Então, pessoal, é isso que eu tinha para contar hoje. Então, como diz aqui, olha, veja lá, Jesus amparando o ser e tem todo esse universo para ele poder fazer a sua prática, né? Então, aproveita a sua oportunidade, faça o seu melhor, busque, ouse, não fica de preguiça, opere a sua vontade de fazer mais, para de reclamar e mãos à obra. Tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado. Coloque aí as observações, perguntas, o que vocês quiserem. Use esse espaço de escrever o que vocês acharam de tudo isso, para que a gente possa trabalhar cada vez mais esses temas. A partir daqui, a gente vai começar a trabalhar agora com a vida no plano espiritual, né? Mas veja lá, nós temos aí no nosso canal do YouTube, nós temos vários evangelhos que nós começamos a trabalhar assim em assuntos. Vai lá, assista, estude, busque o conhecimento, tem aí das leis de Deus, que é um trabalho fantástico para a gente poder pensar nas nossas atitudes dia a dia, tá bom? Então, essa é a nossa parte que a gente vem tentando fazer, que é trazer esses assuntos para que a gente possa refletir, que a gente possa pegar esse conhecimento e pensar naquilo que nós estamos vivenciando hoje no dia a dia, tá bom? Então, sendo assim, voltamos em breve, né? Porque toda segunda-feira a gente tem aí um novo evangelho, e o assunto da Gênesis a gente termina por aqui.
tá bom? Grande beijo, fiquem com Deus, muito obrigada, e siga o trabalho do GEAFA, participe, nos auxilie, tá bom? Um grande beijo para todos, fiquem em paz, fiquem com Deus. Tchau.